Yes, so first of all, sorry, disculpas porque no falo portugués, so I'm going to speak in English. I hope it's fine with all of you. And like Talita said, I'm the CEO of WIN, the Worldwide Independent Network, and we are the international organization that brings together independent music trade associations like ABMI, and we have 37 members around the world. Some other colleagues here, for example, from Paraguay is a member as well. Anyway, we have 37 associations representing 43 territories right now. And yes, this year, this topic has been really important for us, like Talita is saying, no? I'll start with some numbers, maybe. The music industry as a whole, the recorded music industry, is an almost 30 billion US dollars industry, of which Brazil is actually a big part of it, is the top 9 market with 650 million dollars. Last year in 24, according to the IFPI data, with a 21.7 growth just year on year. So it's really remarkable. And independents are crucial in this success of the market. They produce 80% of the new releases. They also create almost all of the jobs, the local jobs in the sector, and drive culture and diversity and exports, and also boost all the related industries. So it's not just the recorded music, it's the impact, no, is beyond that. But when I started working in this, there were 5 majors. And then in 2008, Sony bought BMG. Then in 2012, Universal bought EMI. And now it's 3, like Talita was saying. And it's an oligopoly because 3 companies control 70% of the global recorded music market. So it's a lot. And all the others, thousands of independents, are about 30%. This global, but in Brazil, it's not like this, it's even worse. The majors represent 85, a bit more than 85% right now of the recorded music market. 5 years ago, the independents were 38% here. But then Sony bought Som Libre, and now, yeah, the independents, like I said, is a bit less than 15% because of this. So it's a reduction of more than half just in less than 5 years, no? So yeah, I was saying, no, that Universal bought EMI in 2012. We, the independents, I mean the community, we opposed this acquisition back then in many countries. When this happens, when something is announced that a major is acquiring a company, like we will discuss now, Downtown, for example, no, it's one of the most relevant. We tend to go to the competition authorities and try to stop these acquisitions because we think they're very damaging for the local and the global industry. So in 2012, we tried to stop in several markets. Only Europe reacted, and they allowed the acquisition, but under some conditions with some terms. And one of them was that Universal could not make new acquisitions in 10 years. So for 10 years, they stayed, well, like that, just bought EMI, blah, blah, blah. But that ended 2-3 years ago now. And since then, they started a really aggressive campaign of acquisitions around the world. And they've just been acquiring labels and other services in Asia, in Africa, in Europe. And so just last year, they announced the purchase of, well, the full acquisition of Pias. Pias was one of the biggest independent labels that existed. And then very soon after, they announced the acquisition of Downtown. Downtown Music Group is a group of companies that includes Fuga, which is a distributor and also provides services, technical services for labels and distributors. CD Baby, which also you probably all know, is a distribution company for many, many independent artists. Other services like Curve, which is like a royalty management company. Downtown also has publishing, and Song Trust, which is also publishing and other services. Anyway, lots of companies that are really crucial to the independent sector because many independents use them. So now they will be part, if the deal is not blocked, part of Universal. So, yeah, so I think this is not the global picture, and what we're trying to do now, still doing,
because it's a process and takes time, is again try to oppose this acquisition from Universal to acquire Downtown in many markets. Unfortunately, in Brazil, it was already reviewed by the competition authority, by CADE, and they said it's fine. No, the deal is okay. They're happy for it to continue. But we are trying in other markets, in the US and in UK and Europe again. And in Europe, it was just recently announced that the Dutch, so the Netherlands competition authority, asked the Commission to investigate, because Universal also bought a Dutch company, 8Ball, recently, so they took it to the Commission, and the Commission is now looking into it. We still don't know if there will be like a full investigation, but at least they have asked Universal to notify the deal, and they will look into it. So yeah, this is what's been happening recently. Thank you for the information. Como a Naomi falou, nós entramos com uma denúncia no CADE aqui, né, para ver o que as autoridades poderiam fazer em relação ao mercado brasileiro, mas eles entenderam que, como as empresas não estão sediadas aqui no território nacional, não seria uma questão muito relevante para que eles lidassem com esse assunto, né? Mills, você que já está aí na liderança dos independentes há um bom tempo e hoje é representante, né, do board da Merlin, como que é a sua visão estratégica e quais os principais impactos que você enxerga nessas aquisições? Bom, boa noite a todos. Eu sou o Carlos Mills, como a Thalita me apresentou. Eu sou fundador da Mills Records, um selo independente com sede aqui no Rio de Janeiro, e represento a América Latina no board da Merlin. A Merlin é uma agência que negocia direitos de gravadoras independentes com plataformas digitais, como Apple Music, Spotify, Deezer e outras. Além disso, eu fui presidente da BMI durante 6 anos, e também fui do board da Merlin, onde eu conheci a Noemi durante alguns anos, antes de entrar na Merlin. Essa questão das aquisições está sendo muito debatida em todos os fóruns independentes que eu participo. Na Merlin, todos muito preocupados. Na Win, como a Noemi acaba de explicar, dentro das associações independentes aqui no Brasil e no mundo todo, porque esse assunto não é muito fácil de ser explicado, porque ele é um pouco abstrato. A gente falava disso no call que a gente fez antes desse nosso bate-papo. Porque qual é o problema de uma companhia comprar outra, né? A princípio não há problema nenhum, isso é uma coisa normal do dia a dia dos negócios das companhias. O problema começa a acontecer quando alguma empresa começa a ficar de um tamanho dentro do mercado em que a força de negociação dela fica desproporcional em relação às demais empresas. É isso que a gente está assistindo hoje acontecer no mercado da música. Quando eu estava à frente da BMI, foi a época em que ocorreu a aquisição da Som Livre. E nós entramos, no caso, ali eles não poderiam falar que são empresas estrangeiras, né? A Som Livre é uma das empresas nacionais mais conhecidas e mais bem-sucedidas do mercado. Entretanto, infelizmente, na minha visão, o CADE, que é o órgão regulador aqui no Brasil que cuida dessas aquisições, faz uma análise muito superficial de concentração do mercado. Ele, resumidamente, isso foi um trabalho feito com advogados, levou um tempo longo, não fomos só nós, independentes, que reclamamos, né? No caso, foi a Sony que comprou a Som Livre. E, logicamente, os concorrentes da Sony também não estavam satisfeitos, que eram a Universal e o Warner, além da BMI. Foram as 3 principais, vamos dizer assim, vozes a irem reclamar no CADE. E a avaliação deles se resume a um impacto do ponto de vista do consumidor. Se aquela aquisição feita da Som Livre teria algum impacto direto que causasse prejuízo aos consumidores, um aumento de preço, por exemplo. E isso realmente é um efeito que não vai ocorrer numa aquisição como essa. Entretanto, do ponto de vista interno de quem está, vamos dizer assim, no chão da fábrica, brigando no dia a dia por um lançamento, por um espaço, por uma iniciativa de marketing,
e até mesmo como Merlin, negociando com as plataformas, quando você está diante de uma empresa que tem 35% do mercado mundial sozinha e concentrando cada vez mais poder de mercado com essas aquisições, você passa o seu poder de barganha passa a ser praticamente nenhum. E o poder de barganha dessa grande empresa que concentra tanto poder de mercado passa a ser praticamente completo, né? A gente teve um caso agora recente, só para exemplificar uma consequência prática desse tipo de aquisição. Sabe-se que a Universal foi a principal empresa a solicitar que os artistas que têm menos do que 1.000 plays por ano em determinadas plataformas não recebam pagamento nenhum por esses plays, né? E aí você, de repente, tem um artista que tem um álbum com 10 faixas, cada um tem 900 plays e não tem 1.000, o total chegaria a quase 10.000 plays, mas como cada faixa individualmente não recebeu mais do que 1.000 plays, ele não vale nada, né? Obviamente que isso, para quem é independente, é quase uma ofensa pessoal, porque está desvalorizando de uma forma assintosa, né, um artista que está começando, porque ele está começando agora, ele não vale nada, né? Isso não passou na mesa de negociação da Merlin, mas certamente foi uma demanda que levou. Aí, se você somar a cauda longa, né, se você pegar todos os milhões de artistas que têm menos do que 1.000 plays em um ano, você vai ter bilhões de streams. E esses bilhões de streams estão saindo da cauda longa e indo todos para os grandes artistas que estão aonde? Principalmente nas grandes gravadoras e principalmente na Universal, que é a maior de todas. Esse é um exemplo prático do que acontece, que não tem um reflexo necessariamente do ponto de vista do consumidor, mas que afeta muito o trabalho do independente, que é quem desenvolve o artista que está começando, quem descobre novos talentos, em que, enfim, dá um leque de oportunidades para quem está começando. O perfil de uma major não é trabalhar quem está começando, né? O perfil de uma major é explorar os artistas que têm um público muito grande. Então, isso é muito ruim também para a diversidade, é ruim para os artistas, é ruim, obviamente, para as gravadoras independentes. A Noemi mencionou a questão da EMI, e eu tive essa semana uma conversa com a Helen, que vem a ser a CEO da Impala, que é a organização europeia, que está em Bruxelas. Ela, vamos dizer assim, é a ponta de lança nessa briga europeia contra a consolidação do mercado. Lá no caso da EMI, a Impala conseguiu uma vitória muito importante, porque não foi permitido à Universal comprar a EMI integralmente, como a Noemi falou aqui. Eles criaram uma série de restrições para compra. Você mencionou que uma das restrições era não haver outra aquisição, mas houve mais restrições. Eles permitiram a compra de 1/3 do catálogo. 2/3 do catálogo da EMI teve que ser vendido para outras companhias. Ou seja, reduziu bastante em relação ao que eles almejavam. E, além disso, durante 10 anos, eu achei incrível, a Helen me contou, todos os contratos assinados entre a Universal e as plataformas de música tinham que ser encaminhados para a Comissão Europeia. Não tinha mais cláusula de sigilo, não tinha NDA, que se chama em inglês, Non-Disclosure Articles, né? Então, tinha que ser transparente de novo, e a Noemi mencionou isso, por 10 anos. Então, em 2023, acabou essa obrigação da Universal de enviar os contratos assinados com as plataformas. Então, e foi coincidência ou não, foi a partir desse momento que a agressividade da Universal na aquisição de catálogos, e aí tem a Som Livre foi pela Sony, mas a aquisição de catálogos independentes por majors. A Altafonte, outro caso. O caso emblemático que está na mesa é o da Downtown, que inclui Fuga, inclui CD Baby. E, segundo a minha conversa com a Helen, diante desse precedente da EMI,
ela tem reais esperanças de que a Comissão Europeia bloqueie ou totalmente ou crie sérias restrições a essa aquisição. Eu sei que quem é da fuga está achando que a coisa já aconteceu e, aparentemente, a Universal já está, inclusive, modificando rotinas de trabalho e coisas desse tipo, mas o tempo da regulação não é o tempo da administração. Então, isso não significa que esse negócio ainda não possa ser impedido de se concretizar integralmente ou parcialmente. Realmente, se acontecer, vai ser uma paulada muito forte em cima dos independentes, porque a Fuga é uma empresa que distribui centenas de milhares de artistas e milhares de gravadoras independentes, inclusive muitas que estão na Merlin. A própria Fuga também está na Merlin, como a Ingrooves, que foi adquirida também pela Universal, estava na Merlin, como a Altafonte, que foi adquirida pela Sony, estava na Merlin, como a Cobalt, que foi adquirida por uma multinacional. Né, associativa e um coletivo aqui que está representando todos os independentes, algo que a gente possa fazer? Totalmente. A briga é na mídia, porque no CAD não dá. No CAD já não deu. Mas a briga da opinião pública pode fazer uma pressão importante para que esse tipo de aquisição não aconteça, sem dúvida. Aproveito, então, para deixar o convite a todos aqui que são produtores fonográficos, selos e gravadoras para fazer parte desse diálogo com a gente. A gente precisa de força para pleitear isso. Então, quem tiver interesse, procura a BMI para fortalecer, né, essa briga. Agora, passando para o André Isidro. O André já fez parte da Som Livre, da Condzilla, e agora está com a Tabac, que é uma empresa brasileira focada no mercado independente. André, num mercado, né, que está sendo muito dominado por algoritmos, por tecnologia, onde você vê que existe ainda espaço para respiro dos independentes? Então, eu acho que do lado dos artistas, olhando para o artista, o que mudou, né? Você tem ali com menos, assim, acaba que a gravadora comprava muito, né? Ela era dona da marcha dos artistas. Com esse mercado de distribuição mais recente, os artistas passam a ser empoderados nesse outro lado de... Eles licenciam mais a faixa, então eles passam a ser mais donos do que eles eram antes. Virou realmente um mercado muito de independente distribuidora ou gravadora, muito de banco, assim. Eles são tecnologia e banco, porque basicamente eles adiantam dinheiro no tempo hoje, perde muito. E o artista independente precisa cada vez mais saber navegar sozinho, assim. Eu acho que forças como a própria BMI ajudam a direcionar o artista de como eu posso navegar nesse mundo, né? No final dessa guerra que o Carlos e a Ana me trouxeram aqui, que é complexa nesse lugar mais alto, deixa o artista um pouco mais enfraquecido no sentido de não ter pluralidade, né? Assim, se concentra, porque qual é a diferença para mim do artista, né? O que o artista independente pode ter diferencial hoje quando você tem mais players? O mais importante para mim é ele ter alguém com quem ele falar. Cada vez quanto menos você falar com máquina e mais você conseguir falar com alguém, é ótimo, assim. Porque aí você consegue dialogar, seja um selo que esteja plugado numa distribuidora, seja direto numa distribuidora independente, você consegue realmente ter um lugar ali que você... como que eu me dialogo com as DSPs, como que eu dialogo, que é alguém que ajuda você, que treina você. Então, acho que, para mim, essa é a força, onde o artista tem mais força hoje do que já teve em outros momentos que a prateleira era menor quando não tinha digital, né, naturalmente. Então, acho que tem um lugar ali de como que explora nesse sentido. Esses pontos que o Carlos trouxe também, assim, para o artista é ruim. É ótimo para Major, mas para o artista, quando ele tem menos de 1000 plays hoje também, infelizmente, a gente está falando ali de R$60 que ele vai ganhar se tiver 1000 plays. Então, é um lugar também de... não é ali que é uma guerra importante para todo mundo, mas para o artista independente ele precisa ter um time, precisa ter visão, precisa entender do mercado para ele conseguir e precisa de investimento hoje cada vez mais, porque 120 mil músicas por dia é complexa, a guerra fica cada vez mais complexa para você ter a música como principal, como uma das principais ali. Então, quanto mais relacionamento ele tiver, mais ele tiver um time dedicado, entendendo do mercado, que muda a cada momento ali, é mais importante para ele conseguir desenvolver e dar um passo a mais. Pensando...
Oh, no, I just wanted to clarify one thing because, you know, we talk a lot about the majors. We're not really against the majors. I want to make that clear. We need big companies in the music industry because that will make all of us also strong. I think the problem is when they're too big, like Carlos said, and then they disrupt the ecosystem, no? Because we need the big and we need the medium and the small. And I like to think of this like football, no? If you only had Palmeiras and Flamengo and not the others, football will die, you know, because you need all the smaller teams in every town, in every city that nurture the players that will maybe then play in the big leagues, not just in Brazil, but in Europe or, you know, in other parts of the world. We need everybody, and if they become too big, I don't know if you heard of this super league that some clubs wanted to, you know, start. If they start just a super league of super clubs and all the money, all the sponsors, all the people just go to see this, the others die. No, so it's about a balance and about keeping a healthy ecosystem. So, and I think for the music industry is a bit the same. And Carlos said the majors tend to work with artists that maybe are a bit more developed, no? But it's the independents that nurture all this new talent that take risks, you know, in artists when no one knows them. And so this is why we defend that the independent sector needs to be strong and needs to be supported, and that governments need to stop these acquisitions because makes these major companies become too big. No, this is the only reason really what we are against it, not because, of course, you know, the majors are a key element of the industry. Deixa eu fazer o adendo rápido antes de você, Thalita. Então, só complementando o que o André falou. Obviamente que 1000 plays é muito pouco dinheiro. Ninguém está falando que isso vai fazer diferença na vida de ninguém, de um artista, mesmo iniciante. O que eu quis me referir, André, é a mensagem simbólica que existe nessa decisão e também na abertura do precedente, porque hoje é 1000, amanhã pode ser 2, depois 10, depois faz menos de 1 milhão, você não ganha dinheiro suficiente, né? Isso pode abrir um precedente perigoso, mas o mais importante que eu vejo é essa mensagem simbólica de você desconsiderar um artista porque ele é pequeno demais. Um play é um play, cara. Se ele tem 60 plays, que ele ganhe seus 60 plays. E o efeito que isso tem multiplicado pela cauda longa em benefício dos artistas maiores, que também é um fato. São bilhões de plays. Não, isso eu acho que é bem esse contraponto que você trouxe, que eu acho que é fundamental. Não é assim, o artista independente, ele vai ter que se virar independente de 1000 plays, para chegar a 2, 3, 4, ele vai ter que pedalar e ter, assim, criar a sua própria estratégia. Mas o outro lado que você trouxe é super importante, que isso está tudo migrando para outro lugar, né? Acho que não estou tão agora no movimento mais de art-centric ali, de como é que o artista fica mais empoderado do que necessariamente deixar no pool porque quando você deixa no pool, você acaba ficando realmente na mão das grandes, né? Vão ouvir eles ou vão ouvir os independentes, né? Com certeza vão ouvir eles. E essa própria alteração no formato de pagamentos, que antes era focado no usuário, agora é focado no artista, e aí a gente já começa a ver que as próprias plataformas já estão, né, se direcionando para que as majors ainda consigam controlar mais. Isso dificulta muito para o independente, porque para ele estar com o produto no mercado, ele precisa estar dentro das plataformas, precisa estar distribuído, né? Então, a partir do momento que ele passa a não ter remuneração, passa a não ter um apoio tecnológico de algoritmo, né? O produto dele passa a não ser recomendado. Fica cada vez mais difícil para esse artista conseguir um público, conseguir entrar em algum nicho, a menos que seja muito nichado, que já tenha um grande diferencial nisso, né? E com essa falta de pagamentos que faz que sejam justos, né? Muitos selos vão desaparecendo, não vai ficando inviável trabalhar dentro do mercado, até porque o pagamento do digital já é muito pequeno, né? Inclusive, só uma informação aqui interna, sem dar nome aos bois, uma das empresas associadas da BMI faliu, porque 90% dos artistas dessa empresa tinha menos do que 1000 plays. Isso só é um movimentozinho que levantou a sobrancelha, talvez, de uma major, quebrou uma empresa que era associada da BMI. Né? Uma outra reflexão interessante é em relação aos canais de distribuição. Né? Você, antigamente no mercado, tinha um foco
na questão da propriedade da master. Naturalmente, essa barra baixou muito, porque o custo de produção baixou com o digital, com os estúdios caseiros. Então, você consegue fazer boas produções a um custo baixo e você passa a ser dono. Você não precisa mais gastar R$1 milhão para fazer um disco, como era lá na década de 80, né? Agora, o grande lance do mercado atual digital é o controle dos canais de distribuição. Fuga e CD Baby não são donos de nada. Eles não têm repertório próprio, mas eles são grandes distribuidores de música. E quando uma empresa começa a ter um radar gigante em cima do que está acontecendo no mercado em tempo real, é muito melhor do que encomendar qualquer pesquisa, qualquer Chartmetric, ou Vibrate, ou qualquer desses programas, porque ele tem a informação na mão dele na hora que ele quer, joga uma inteligência artificial, ele já sabe quem vai viralizar no mês seguinte, e tendo essa informação na mão, é uma informação que vale ouro, muito mais do que você ser dono do fonograma. Pensando nesse caminho, né, de dificuldade de distribuição, você acha que essa pode ser uma boa oportunidade para o surgimento de novas plataformas ou serviços de streaming, por exemplo, nacionais? A gente tem visto aí algumas plataformas surgindo, né, para a difusão da produção nacional. Você acha que pode ser uma boa oportunidade ou pode ser mais um obstáculo? Eu acho... Não acho que é mais um obstáculo, não. Eu acho que é desafiador. Na época de som livre, eu estava muito à frente também de novas negociações, oportunidades de novos players, e tinha muita... Era o início do digital, ali, 2014, 2016, e tinha vários modelos ali tentando entrar. A própria Vivendi estava tentando botar um player que era para ser tipo o streaming de vídeo só de música. E aí Brasil era o piloto, porque Brasil, o formato de vídeo e música roda muito bem. Tinha algumas rádios online tentando se regularizar e tentando ali como que eu entro, mas também muitas não foram para frente ali. A própria Som Livre teve a iniciativa do Escuta, que era para ser um wannabe DSP ali em 2010, 2009, que não foi no melhor momento ali, mas teria sido um grande player do mercado depois disso que ela ganhou catálogo, ganhou corpo. Assim, eu acho que é um caminho, mas até um ponto que eu queria destacar, assim, acho que até as próprias plataformas, elas tentam ali também, mas claro que as relações com as majors são muito fortes, até ultrapassar com programas do tipo de igualdade, trazer gente com menos privilégio para tentar ter artistas, né, com menos privilégio, que tenha para ultrapassar barreiras e promover eles iniciativas, tentando realmente criar algo para não ficar só na mão dos mesmos, né, da mesma forma, do mesmo jeito. E nessa visão, até, se não me engano, ano passado, globalmente, foi 50% da receita do Spotify era de independente. Só que esse independente, ele está começando a ser comprado hoje, né? Ele começa a deixar de ser independente por conta disso, né? Numa aquisição dessa, da Universal, com a Downtown, isso cai muito ali nesse lugar, se ele for entendido como independente. Eu acho que o grande problema disso é muita destruição de abaixo deles, porque as marcas às vezes são relevantes. Deixar a Virgin, deixar a Alta Fonte, a The Orchard e a Alta Fonte agora são do mesmo grupo, mas no Brasil é importante a Som Livre também. Mas são entendidas como frentes diferentes de negócio, como percepções diferentes de negócio, o que é importante para fomentar o mercado até entre elas, né? Assim, é um modelo que as mídias já praticam ali, mas acaba que em termos de market share e visão, acaba integrando um único grupo monetário. Pelo menos, mesmo estando no grupo monetário, se a gente conseguir ter essa visão mais pulverizada, né, ter outros players que atuam de forma diferente, acho que já começa a ser um negócio, talvez até pode ser uma dica para o próprio CAD. O CAD não vai fazer mais como você falou, mas formas diferentes da gente conseguir encarar isso mais do que talvez outros players entrando no mercado, que eu acho mais complexo, na verdade. O país mais liberal do mundo, né, contra a regulação, viva o capitalismo. Lá, as autorizações são tabeladas. A Universal Music vai pagar o mesmo que uma Beggars e que qualquer empresa independente que esteja no território americano. Ponto. Isso é feito pelo governo americano através do Copyright Office. Aqui no Brasil não existem regras. Cada um cobra quanto quer. Então você vê obras sendo autorizadas por 15, 20 mil reais uma obra. Porque a editora quis. Às vezes a editora bota a culpa no autor, mas será que a culpa é mesmo do autor? A gente Muitas não sabe. vezes, né? Esse é um novo modelo de negócios que surgiu, principalmente começando ali com sertanejo, né? Onde a venda de obras ela é maior do que nos outros gêneros. Então, artistas, né, intérpretes contratavam compositores e compravam obras para gravar.
De repente, esses autores viram que isso é um modelo de negócio viável e começaram a cobrar valores mais caros. Feito isso dentro do gênero de sertanejo, isso se expandiu para outros gêneros e hoje a gente tem praticamente todos os gêneros lidando dessa maneira. E vamos supor que uma obra ela esteja com um autor filiado a uma editora e outro autor filiado a outra editora. As editoras não podem cobrar valores. A gente está chegando aqui para o momento final. Eu vou passar já para vocês fazerem as considerações finais. Mas antes eu queria deixar uma pergunta que pode ser um pouquinho polêmica e difícil de responder, mas eu acho importante a gente debater aqui. Se vocês pudessem propor uma ação concreta, né, para que a gente fizesse com que o setor independente conseguisse mais espaço frente a essas aquisições, o que seria? Você não avisou que ia fazer essa pergunta, não deu para pensar antes. Pegadinha. Una cosa sola. I mean, we, for example, at WIN is not one thing. We've been working for months on this, no? So it's about educating the people, telling them about this, about the dangers, the impact of these acquisitions, educating hopefully the policymakers, and it's not just the competition authorities. I think every association in every country needs to tell the ministers, every person that is relevant, not just the competition authorities, about this, about what is happening, and especially, for example, for culture, because it's a loss of diversity in the end. No, we know that the majors tend to work, like we said, no, with more established artists, with more mainstream music and genres. What happens to all the local music genres with music made in local languages that probably is overlooked by the majors? So I think it's important that everybody knows about this, about the implications and the dangers. So it's just I think associations like ABMI, like WIN, and we do it with all the others around the world as well, and just spreading the message, and telling people about this, and then trying to influence, if we can, some of the policies and the regulators so that they look at this from a different angle. Like I said, it's not the traditional way of looking at acquisitions. They need to realize that, like the economy, the music economy is global. It's not just music, actually. It happens with many other industries as well. No? It's we heard the Uberization of economy, no? So it's big corporations, usually from a foreign country, US or it can be Europe, coming to the country and spoiling, really, taking a lot of the wealth outside of the country, and it's a loss of culture, of diversity, and I don't know. Solution is difficult, but we do what we can. Just one thing. Mas que eu acho que seria importante ali, se a gente realmente, porque a gente tem uma pluralidade, enfim, só no Brasil, de gêneros, de músicas, e no final acho que o que a gente traz com esse lugar de concentração é concentração também de audiência e de gêneros ali sendo privilegiados com a receita em torno disso. E eu acho que falta uma iniciativa, talvez até independente de ser as majors ou dos independentes, de como que a gente cria realmente clusters para nichos menores, porque existe audiência, nem tudo é o mainstream, né, necessariamente. Eu acho que com essa visão hoje de concentração acaba tudo voltando, tipo, por que a gravadora ou a Sony ou a Universal não investe cada vez menos em artistas pequenos ou em gêneros como menos privilegiados? Porque no final é tudo receita, é tudo número, cada vez menos o AR artístico e ele é mais dados, e aí você entra numa de realmente virar uma empresa de geração, de usar os dados para gerar mais receita. Então perde um pouco a essência. E aí já existia, como a própria Naomi citou ali, que antigamente tinha mais esse lugar ali, né, de cultivar o pequeno artista, de como que eu vou transformar ele grande, como que eu boto ele em outro lugar. Então, se a gente conseguisse, de alguma forma, privilegiar que tivessem essas empresas, conseguissem fomentar outros nichos, outros clusters menores ali em algum formato, eu acho que a gente ia ter mais diversidade, até dentro das próprias plataformas, de consumo dessas diversidades, sabe? Acho que isso acaba depondo contra a gente nesse aspecto. Enfim, fica aí a sugestão. A sugestão que eu tinha pensado era exatamente na linha do que o André trouxe aqui. A chave é a diversidade, né? O Brasil é o país mais diverso
do mundo. Isso foi comprovado agora numa pesquisa científica em cima de DNA do povo brasileiro. A gente tem um DNA miscigenado, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Isso se reflete na nossa cultura. Existem mais de 300 ritmos brasileiros catalogados. Então, formas, eu não tenho a solução, eu tenho a ideia, que é a mesma ideia do André, de garantir que essa diversidade consiga se expressar, consiga prosperar, consiga ter o seu lugar ao sol, seria muito bem-vinda. No Reino Unido há uma iniciativa bem interessante de incentivo, que esse problema dos pequenos palcos, dos palcos para pequenas plateias, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. No Reino Unido eles também têm esse problema. Então eles criaram uma lei recente em que todas as casas de show acima de 5 ou 10 mil lugares estão pagando 1% do seu faturamento para um fundo que vai ser revertido para fomentar os pequenos palcos do Reino Unido e, com isso, obviamente, fomentar os artistas que se apresentam nesses palcos, que são alguns deles serão os ídolos do futuro. Então, a minha mensagem é na linha do que o André trouxe aqui, de acharmos meios de preservação e incentivo à diversidade. Posso pegar só um gancho de que você estava falando? A gente está participando de um programa ali com a Simpla, até, que eles estão justamente tentando fomentar essas casas menores para artistas menores, porque no final existe uma não ocupação e uma não correspondência entre os produtores e os artistas, né? Então é justamente nessa linha que você está falando que eu acho super importante, super interessante. Existe o momento do artista que ele está cantando para 40 pessoas, que ele está cantando para 100 pessoas, que ele está cantando para 500 pessoas, que ele está cantando para 1000 pessoas. E tudo isso é importante no desenvolvimento da carreira dele. Então, assim, até bem interessante, está indo no ar agora a página até da Simpla com esse fomento justamente de conectar produtores e artistas nesse aspecto, e a gente está ajudando lá como a Atabaque também. And I think, going back to your point, Talita, before, I don't know if solution, but something that you can do if you're a record label or a company, join the local association, because only together are strong, and only together we have a chance against all these big corporations. So yeah, it's very important that, this unity between the independents. Obrigada. Aproveito, né, reforço o convite a todos para participar da BMI, para engrossar essa discussão com a gente. A importância, né, da gente realmente, de fato, criar uma frente independente para que a música independente ela não vire um gênero musical dentro das majors, né? A gente precisa firmar o pé e garantir os nossos modelos de negócio no mercado nacional. Bom, então acredito que é isso. Sobramos 1 minuto aqui, mas alguém quer fazer alguma consideração? Eu só agradecer o convite mais uma vez, de estar aqui com vocês e agradecer a presença de vocês também. Obrigada a todos. Então, obrigado a todos.